Olá pessoal, bem-vindos ao tópico sobre bits, teoria da informação e codificação. São três temas que são interligados. Primeiro a gente discute o bit de uma forma mais conceitual, e depois a teoria de informação do Shannon, e depois o impacto da teoria do Shannon no processo de codificação, discutindo o código e codificação. Então esse tópico também vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte a gente vai discutir os bits e a teoria da informação, e na segunda parte a gente vai discutir os códigos e a codificação. Tá bom? Bom, nesse tópico a gente vai discutir esses quatro assuntos: bits e bytes, entropia, teoria da informação, códigos e codificação. Essa primeira parte vai discutir esses três primeiros itens, tá? E os dois primeiros, bits e bytes e entropia, são assuntos que são chaves na discussão da teoria da informação. Então vamos ver inicialmente o que vem a ser bits e bytes. Bom, bits e bytes acho que não é novidade para ninguém na nossa área, né? Então todo mundo sabe o que é bit e o que é byte, tá? Mas vamos discutir um pouco esse assunto só para consolidar algumas ideias. Bit é binary digit, significa a unidade elementar da informação. Ele só pode assumir dois valores, é um número com dois estados apenas, tá? Então, como informação, tem que ter, na verdade, para armazenar ou registrar qualquer informação, ele é o mínimo, na verdade, né? É a unidade elementar porque só possui o mínimo possibilidade, que é dois valores, tá? Não pode ser estático, porque se é um número estático, ele não tem como armazenar informação. Como é um número pequeno, normalmente a gente trabalha com o byte, que é um conjunto de 8 bits. O termo byte foi criado, né, em 56, né, justamente para compor um número maior. Né, e o byte pode assumir, na verdade, 2 elevado à oitava, 256 valores diferentes. Tá? Você tem essa representação, né, 4 por 4 bits, ou então no formato hexadecimal, que é o conjunto, né, de 4 bits, né, formando um número de 0 a 15. Bom, pergunta básica, né? Por que o computador usa bit? Né? Bom, a história da evolução do computador começa com uma calculadora, né? A ideia de calculadora, e depois evoluiu para calculadora programável. Naturalmente, né, esses dispositivos utilizavam um sistema decimal, que é o número natural nosso. Nós temos 10 dedos, né? Então nossa base de cálculo, de base de contagem sempre foi decimal, em qualquer cultura, na verdade, né? E a base decimal foi o início das calculadoras, inclusive as calculadoras programáveis. Então as primeiras implementações já de calculadoras mecânicas automatizadas, né? A calculadora eletromecânica do Konrad Zuse, que é um engenheiro alemão, usava realmente um sistema de relés, né? A implementação também do Aiken, né? Que usou como inspiração o trabalho de Babbage. Aqui é o Babbage, em 1822. Ele foi o criador de uma máquina, quer dizer, a primeira pessoa que teve a ideia, né, de criar uma máquina de calcular programável, na época a máquina mecânica. O Aiken resolveu implementar essa mesma máquina, só que usando agora uma outra tecnologia, que seriam os relés eletromecânicos. Mas o trabalho de Aiken, ele usava realmente um sistema decimal, um relé com 10 posições, 10 contatos, né, representando o número de 0 a 9. Agora imagine a complexidade, né, de um dispositivo que tinha 10 contatos, né, para fazer um dígito. Da mesma forma, o engenheiro alemão, né, que também usou uma calculadora eletromecânica, né, com sistema decimal. O impacto interessante, né, foi um trabalho teórico de John Atanasoff, né, um professor da Universidade de Iowa, tá, que em 1940 demonstrou, né, o somador binário, ou seja, um somador baseado no número binário. O que ele
provou, na verdade, que o bit é um número. Como é um número, né, de base 2, você podia fazer as contas normalmente com o número binário e isso tinha uma correspondência, quer dizer, tinha como fazer uma conta em número binário equivalente a uma conta em número decimal. Tá? Então, essa prova, né, influenciou o Mashuli, né, que foi o responsável pelo projeto do ENIAC. Tá? O ENIAC foi o primeiro computador, ou pelo menos o primeiro computador conhecido, né, implementado a vácuo, a válvula, desculpe, tá? Em 1946. Tá? Foi um projeto do exército americano, foi em esforço de guerra, na Segunda Grande Guerra, para criar um computador para realizar cálculos balísticos, né, auxiliar cálculos, né, de projéteis, né, e no fundo era uma calculadora eletrônica, tá, usando válvulas, e usava o princípio binário, né, que foi um trabalho conceitual realizado pelo Atanasoff. Tá? Então, o John Mauchly e o Eckert, né, foi o pessoal que desenvolveu esse computador, o ENIAC. É considerado o primeiro computador a válvula, a primeira geração, o primeiro computador a válvula, já usando o sistema binário. O Colossus, que é inglês, o ENIAC é americano, o Colossus em inglês, na realidade foi o primeiro computador a válvula. Mas como o Colossus foi utilizado para a decodificação, foi concluído durante a guerra, né? O ENIAC foi depois da guerra, o Colossus foi concluído durante a guerra e foi utilizado para auxiliar na quebra do código, né? do código criptográfico dos alemães, né? O famoso Enigma. Então, em função disso, foi mantido em sigilo militar, tá? Motivo pela qual foi mantido em sigilo por 10 anos. Motivo pela qual, né, o ENIAC foi considerado o primeiro durante esses 10 anos, onde não foi revelado a existência do Colossus. Tá bom? Então, ambos os projetos, né, de computador a válvula usavam já um sistema binário. Agora, por que binário? Né? Era mais fácil de implementar. Em vez de você ter 10 posições num relé para representar um sistema decimal, né, um sistema binário bastaria uma chave, no caso o relé, ou no caso da válvula, uma chave. A válvula implementava, né, no seu ponto de corte ou de saturação uma chave eletrônica. Tá? Então era muito mais fácil implementar um bit do que implementar um número decimal, um número decádico. Tá? É o grande motivo pelo qual o computador utiliza bits até hoje. Né? Depois da válvula veio o transistor também, apesar de transistor e a válvula serem amplificadores, né, eles são utilizados na computação, são utilizados em apenas dois estados, aberto ou fechado, quer dizer, aberto ou conduzindo, né, representando o número binário dois estados, aberto ou 0 ou 1, na verdade. Tá? Então, é o motivo pelo qual até hoje se usa o sistema binário, né, nos computadores. Então, retornando aqui, né, o bit é um número, né, é um sistema decimal, substitui o sistema decimal para fazer as contas. Tá? Então, vamos ver como é que um bit funciona, tá, como número. Vamos pegar esse exemplo que está aqui, né? Tá? Nós temos uma soma aritmética do número 5, que é o 0101, aqui é a tabela aqui, né, que representa os vários números, né, em 4 bits. Você começa do 000 até o 111 aqui embaixo. Tá? Então, primeiro é o 000, né, 4. Depois vem o 0001. Depois do 0001, tá, o número seguinte, né, o 1 aqui, ele volta para o 0 na primeira casa, né, e soma 1 na casa seguinte. Tá? É igualzinho ao sistema decimal. Né? Você vai andando aqui de 0, 1 até 9, não é isso? Aqui, ó,
no sistema decimal é 1, 2, 3, até o 9, tá? Depois do 9 ele volta para o começo, volta para o 0 e soma 1 na casa seguinte. Mesma coisa aqui, né? Então, chega no 1, chega no 0, soma 1 na casa seguinte e vira 1, 0. Então, o 2 é representado como 0, 0, 1, 0. Depois o 3, né, avança uma casa aqui na primeira casa, 1, 1. E depois o 1 aqui volta para o 0. A casa seguinte aqui, a segunda casa, avança de 1 para o 0 e soma 1 na casa seguinte, na terceira casa. E o 4, portanto, representado por 0, 1, 0, 0. E assim por diante, né, até chegar no valor 15, né, que é representado por 1, 1, 1, 1. Tá? Então, nessa soma que está aqui, o 5 representado por 0101, né? Está aqui, ó, em binário, está aqui, ó, 0101, tá? E o 6, o número seguinte, é o 0110. Como é que você faz uma soma desses dois números binários, tá? Vamos lá, está aqui embaixo, né? Nessa representação. O 1 mais 0, soma normal, né? É 1. Né? 0 mais 1, né? A ordem na soma não importa, então é 1 novamente. Agora, 1 mais 1, tá? Aqui, ó, é 1, 0, tá certo? Vai 1 aqui, ó, é 0 e vai 1 aqui em cima, tá? E 1, 0 e 0 dá 1, tá? E esse é o resultado dessa soma binária, tá? O número final é 1011, que equivale, olhando aqui na tabela, equivale ao 11, tá? E você tem uma prova aqui, né? Em decimal, 5 mais 6 dá 11, tá certo? Então essa é uma prova onde você tem a equivalência, né, de, usando o mesmo algoritmo, o mesmo processo, o sistema numérico, né, utilizando decimal ou binário, gera o mesmo resultado. Afinal de contas, independente da forma de você representar os números, imagine que você consiga representar tudo em maçãs, né? Somando em maçãs ou somando em laranjas, por exemplo, o resultado é o mesmo. É isso que significa, né, que mudança de base não altera, né, o resultado final, o valor final. Portanto, o bit, né, utilizado no computador, eu consigo utilizá-lo na computação para fazer as contas também. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual, né, o bit continua sendo utilizado na computação. Tá? Porque é mais fácil de implementar fisicamente e você tem as mesmas propriedades numéricas, né, de um sistema decimal. Bom, continuando, o bit também pode ser representado, pode representar textos, né, por exemplo. Tá? Então essa é a famosa tabela ASCII, né, que é uma tabela onde você codifica, né, o bit. Aqui você tem os bits no formato hexadecimal, tá? E você tem a equivalência do bit para uma letra do alfabeto, no caso em inglês, né? Sem caracteres acentuados. Tá? Então é uma tabela, através de uma tabela você tem como converter os bits em texto. Tá? É claro que você precisa padronizar essa tabela, caso contrário você não consegue traduzir, né, ou compreender aqueles bits, né, na forma de texto. Então é essencial que haja uma tabela padronizada para ter essa equivalência entre código e o texto, código binário e o texto. Tá? Então tem várias tabelas, a ASCII é um dos mais famosos. Você tem o Unicode, né, que é uma codificação universal para tentar incorporar dentro de um código, na verdade 16 bits, né? Houve uma expansão para tentar encaixar todos os alfabetos existentes, né, no mundo. E é claro que não é possível, né? Acho que tem muito mais que 64K, mas digamos que cobre a grande parte dos caracteres conhecidos, tá? Utilizados pela humanidade atualmente. Bit também pode ser um sinal, né?
é através de um processo chamado conversão analógico-digital, né? Você pode converter um sinal analógico que está aqui, né? E através da quantização e amostragem, convertê-lo em uma sequência de bits, tá bom? Então, aqui é um exemplo, né? Você vai amostrando, para cada valor amostrado, você tem o equivalente, né, em bits aqui, usando uma tabela de conversão. No caso, não é uma tabela simétrica, é uma tabela, na verdade, logarítmica, escala logarítmica, que é utilizado, esse exemplo é o caso de áudio, tá? O áudio tem uma faixa de variação dinâmica muito grande, né? Inclusive se mede a intensidade do áudio em decibéis, que é uma tabela logarítmica, motivo pela qual, né, essa tabela de conversão também é uma escala logarítmica, tá? Exponencial. Então você tem um bit positivo, 2, valor 2, valor 3, 4, assim por diante, onde uma faixa de variação equivale ao dobro da anterior, tá? Dessa forma você representa, né, várias intensidades nessas amostragens. E aqui é o valor resultante dessa conversão binária no tempo, né, para cada amostra, onde cada amostra é representada por 4 bits. Tá? Então esse é um exemplo de conversão analógico digital. E vale o processo inverso também. Você tem os bits e você faz uma equivalência desse valor, né, em bit para a intensidade nos seus devidos tempos, né, para gerar a conversão, para gerar um sinal analógico, né, na conversão digital analógica. Então, de maneira geral, o bit pode ser utilizado como número, pode ser codificado para representar qualquer símbolo, né, na forma de caractere, desde que você tenha uma tabela de conversão aqui. Você pode converter ele em sinais, né, não só sons e imagem, como também qualquer tipo de sinal, tá? Um sinal sei lá, eletroencefalograma, por exemplo, né, ou qualquer sinal efetivamente existente. Você faz um processo de captura e você converte esse sinal analógico, por exemplo, em digital, né? De maneira geral, pode representar qualquer informação com a devida codificação, tá bom? Com isso, nós temos, né, uma separação entre o mundo analógico e o mundo digital, onde você tem a realidade, que tem onde estão as grandezas analógicas. Você pega essas grandezas através de um processo de conversão, né, converte o analógico em digital, e uma vez convertido em digital, né, você pode converter desde sinais, câmeras digitais, você converte o pixel em intensidade para cada posição, né, do pixel. Teclado, que converte o movimento, né, em sinal, em informação digital. O mouse, né, esse aqui é o exemplo do mouse, que está convertendo o movimento do mouse, né, em sinais digitais para o computador, sensores e assim por diante, né? Aí você tem a devida codificação para gerar as informações em binário, em bit. E o bit pode ser armazenado, comunicado, né? Você tem armazenamento digital, comunicação digital e processamento. Você pode processar esses bits, tá? E uma vez processado, né, ele retorna para o mundo analógico para ser utilizado. Esse retorno é importante, porque nós somos seres que vivem no mundo analógico, né? Precisamos, né, que haja essa conversão para que esses bits possam ser utilizados por nós, tá? Então você tem desde monitores e telas, impressoras, atuadores, né, braços robóticos, por exemplo, né, controladores de motores que retornam, né, esses bits, né, para o mundo real, para o mundo analógico, tá? Bom, cabe uma questão importante aqui, né? Tá? Você tem sistemas de armazenamento e comunicação analógicas tão boas quanto digital, tá? E no entanto, por que as coisas estão virando digitais? Essa é a pergunta importante que nós temos que fazer, né? Vale a pena, né, essa conversão do analógico para o digital?
Afinal de contas, televisão, telefone, ah, comunicação de maneira geral e armazenamento, né? Fita magnética, disco, né? Vinil, primeiro foi inventado, né? No formato analógico e só mais tarde virou digital. Tá? Vale a pena? É a primeira pergunta. O analógico pode ser tão bom quanto o digital? Há uma expectativa dizendo que, olha, o digital costuma ser melhor em termos de qualidade. Sim, tá? Mas o analógico também pode ser tão bom quanto. Né? As gravações, por exemplo, do Beatles na década de 60 foi feito numa fita magnética, né? Em qualidade de estúdio que se utiliza até hoje. É tão bom quanto o digital. Você pega essas fitas analógicas e converte em digital para você vender no formato CD ou formato digital. Tá? Mas o original é tão bom quanto, né, pode ser um digital. É utilizado como matriz. Tá? Então, o problema não está na qualidade nem do armazenamento e nem da comunicação digital. Você pode fazer dispositivos analógicos tão bom quanto. Né? Eventualmente, talvez nem exija mais recursos, exija mais banda, assim por diante, né? Exige mais faixas, mas em todo caso é possível fazer no analógico alguma coisa tão boa quanto o digital. A diferença, a principal diferença está em processamento. Essa é uma coisa que o analógico não consegue fazer. Existe a possibilidade de fazer até em computação analógica. É possível existir processamento analógico, mas hoje, né, com a utilização de microprocessadores, né, processadores CPUs e memórias, né, digitais binárias, né, é muito mais barato e muito mais rápido fazer esse processamento, né, utilizando esses dispositivos digitais. Tá? Significa o seguinte, né, significa que todo esse processo, né, de conversão do analógico para o digital e depois retornando para o digital, para o analógico, compensa por causa do processamento. E o processamento é essencialmente hardware, que é o processador e memória, e o software, são os programas que realizam esse tratamento dessas informações no formato digital. Tá? Então, é o grande motivo pelo qual você tem grandes aplicações, né, e que compensam converter o analógico em digital. Tá? Aqui é uma estrutura de computador digital, tá? É uma estrutura funcional genérica, onde qualquer computador, desde um smart card, né, quer dizer, o computador que está, um processadorzinho que está dentro de um cartão inteligente, né, que nem um cartão de crédito, nossos cartões de transporte público, por exemplo, tem um smart card. Tem um processadorzinho, tem uma memória local, tá? E tem uma capacidade de comunicação. Então, todos esses dispositivos, desde um chip num cartão até um supercomputador, tem esses elementos, né, que compõem os computadores digitais. Tá? É o dispositivo de entrada e saída, que faz a conversão. O dispositivo de entrada e saída não é pendrive ou CD, né? Dispositivo de entrada e saída quer dizer entrada e saída digital analógica. Tá? Então são dispositivos que convertem, fazem interface, na verdade, com o mundo digital, o mundo analógico e o mundo digital. Faz a conversão analógico-digital e vice-versa. Tá? Então, esses dispositivos que fazem interface com o mundo real, e você tem as três funções principais de um computador, né, ou qualquer computador, que é armazenamento, comunicação e processamento. Tá? O processamento envolve processador e memória e também o software necessário para executar as funções. Tá? Bom, digitalizar significa, portanto, converter informações reais, né, para o formato binário. Tá? O digital e binário se misturam, né? Você usa muito o termo digital, querendo dizer que é formato binário, convertido em bit. Tá?
Vantagens da digitalização. Uma vez convertida em informação binária, torna-se mais fácil e robusto o armazenamento e a preservação da informação. Isso é porque o bit é realmente, né, robusto. Como você tem dois estados apenas, ou é 0 ou é 1, qualquer ruído ou qualquer problema, né, de armazenamento da informação, onde você tem essa informação deturpada, eu tenho como, né, com uma certa margem, né, tentar identificar se aquilo era 0 ou era 1. Né? No analógico você teria que preservar o nível daquele sinal, né? Que às vezes não é fácil, né? Enquanto que o 0 e o 1 você sempre tem como recuperar, né, se aquilo era nível 0 ou nível 1, mesmo que haja, né, alguma perda. Tá? Então, normalmente o bit é mais robusto. Eu posso codificar também esse bit, né, com alguma redundância. Eu posso inserir códigos de detecção de erros e códigos de recuperação a erro, né, correção de erro. Tá? Informações no formato digital podem ser manipuladas e tratadas por programas e processadores, né, possibilitando uma extensa gama de aplicações e uso. Voltando, né, para o nosso primeiro tópico sobre informação, né, a gente viu que a utilidade é que caracteriza a informação, utilidade e a geração de valor, né, usando informação e conhecimento. Então, o processador sendo capaz de processar os dados, sendo capaz de extrair informação, sendo capaz de extrair conhecimento, ele gera valor através desse processo. Né? Então, é a capacidade de processamento que tem justificado, principalmente, né, o uso da computação, né, e uso dos bits, né, conversão para o bit das informações que tem potencialmente geração de benefício e geração de valor. Tá? Então, é o porquê do bit. Tá bom? Bom, o segundo assunto, antes de entrarmos na teoria da informação do Shannon, é a entropia. Tá? A entropia foi usada como inspiração para o Shannon, tá, na formulação, no uso da fórmula para a teoria dele, né, de quantificar a informação. O que é a entropia? Essa é uma discussão filosófica, né? É uma daquelas leis, né, que tem uma base filosófica, além da física, né, que leva a algumas discussões importantes. Tá? Por exemplo, ele diz que toda a temperatura, né, ele vai, todo o processo térmico, né, ele vai se uniformizando, né, a uma estrutura, equilíbrio, né, uniformidade dentro daquele sistema, daquele ambiente onde você tem vários sistemas térmicos de diferentes temperaturas. Tá? Então, ou seja, que o universo, né, dado o tempo infinito, o universo vai chegar no estado uniforme, né, a entropia vai crescendo e vai chegar no estado uniforme onde você não vai ter, né, mais nenhuma temperatura divergente ou nenhum estado térmico divergente, né, vai ter tudo uniforme, né, estático. Tá? Então, essa é a definição dada pela segunda lei da termodinâmica. Ela foi elaborada por Ludwig Boltzmann, né? É um clássico na área da mecânica, mecânica quântica, né? Desculpa, mecânica clássica. Tá? Então, essa segunda lei de termodinâmica diz o seguinte: sistemas térmicos tendem ao equilíbrio e à uniformidade, né, através de um processo espontâneo e irreversível. Tá? Então, como algumas definições na física, como tempo, o universo, né, universo expansão, são a existência da matéria, né, são algumas coisas que
existem e não vamos, não temos condições de discutir nem questionar, né, esses elementos, tá bom? Em todo caso, o Boltzmann utilizou essa fórmula, né, S igual a K log de W, onde W são os microestados, os diversos elementos de vários estados térmicos diferentes, né? Você tem uma constante e tem a entropia, que é o valor dado pela essa fórmula, tá? É uma fórmula, né, onde ele, não sei se dá para enxergar aqui nessa foto, né, aqui em cima ele colocou, na lápide, né, do Boltzmann, ele colocou essa fórmula bem aqui em cima, né, S igual a K log de W, tá? Inscrição na lápide de Boltzmann, tá? Ele não especificou a base do logaritmo, mesmo porque não precisava, né? Porque dado uma base qualquer A, no caso aqui, né? Se você muda a base para B, por exemplo, né? Bom, tem algumas regras umas regras aqui de logaritmo que acho que cabe apresentar, só para relembrar, né? Por exemplo, né? Esse log de 10, né? Quando você tem uma divisão com a mesma base, isso equivale, na verdade, uma conversão, você transferir, alterar o valor da constante apenas, tá? Só para lembrar também uma outra propriedade, né? Um log de um valor, né? 1 sobre x, que é uma divisão, equivale, quando você inverte, né? O 1 sobre x para x, né? Equivale a elevar a menos 1, né? E o menos 1 sai do log, né? Para torná-lo positivo, tá? Então existe essa equivalência. Só para relembrar alguns conceitos na área de logaritmo, tá? Então aqui nessa fórmula aqui, a mudança de base da base A para a base B equivale a isso, né? Quer dizer, você aplica o log de B tanto no W como também na parte de baixo, aqui na base, né? E isso, né? Log de B de W, log de B do A, que é a base, equivale a você ter, aí você, como tem um elemento comum que é o log de B, você transfere, né, isso para o lado de fora, né, e aí você muda a base para B e o K, que é a constante, você cria uma nova constante, porque o log de B de A é uma constante, né, e você cria uma nova constante, portanto essa constante absorve essa mudança de base. Daí você chega à conclusão de que não importa a base, independente da base, o K, né, que é uma constante, vai absorver essa mudança de base, essa diferença na mudança de base. Tá? Motivo pela qual a fórmula do Boltzmann não especifica a base do logaritmo. Bom, essencialmente, né, voltando para a fórmula, né, isso significa o seguinte, né, que ele não estabelece unidade de tempo, né, mas dado esses microestados aqui, o estado final, na verdade, é um estado onde você efetivamente faz uma equivalente a uma soma, né, como é o logaritmo desses valores todos, equivalente a uma soma, dado e multiplica por constante, você chega num valor final que é dependente realmente dos elementos, dos microelementos que compõem esse sistema, tá? Como é que calcula, por exemplo, né, do seu ponto de vista de informação, né, a entropia, no exemplo de 16 possíveis, um tabuleiro com 4 bolas de 4 cores diferentes, tá? Se você divide em 4 partes, da direita e esquerda, duas partes, existem 16 possíveis formas de colocar as bolas, né? 4, né, elevado a 2, são dois possíveis, né, estados, partes, né, com 4 bolas, né? Então você tem um sistema de 16 microestados possíveis. O estado final, portanto, vai ser, né, log de 2, porque são 2 possibilidades, 16, né? Supondo que a constante inicial seja 1, né? Você tem essa fórmula onde você chega no estado final, né, de 4, aplicando-se a fórmula, tá? Bom, o equivalente, né, tá? A equivalente do Boltzmann, né, quer dizer, o Shannon, inspirado no Boltzmann, ele criou essa teoria da informação
usando essa mesma fórmula, tá? O formulador da teoria da informação, o Claude Shannon, tá? Trabalhava no laboratório Bell, né? E ele tinha essa preocupação de querer saber. O laboratório Bell é uma empresa telefônica que no século passado ele tinha monopólio das comunicações nos Estados Unidos e criou uma série de laboratórios, né? Cujo objetivo era fazer, inclusive fez pesquisas básicas. A invenção do transistor, por exemplo, saiu desse laboratório. E um laboratório que tinha vários ganhadores de prêmio Nobel, tá? Então é um laboratório que fez grandes contribuições à ciência, tá? O Claude Shannon trabalhava no laboratório uma empresa de telefonia, ele se preocupou em saber quanta informação uma mensagem, uma comunicação pode conter. Veja que ele usou a palavra informação e não dado, né? Quantidade de dados é mais fácil, bem mais fácil de calcular. Simplesmente você conta o número de bits ou o número de variáveis, né, que passaram contém a mensagem ou que passaram determinada linha de comunicação, por exemplo, né? Então quantificar dado é direto praticamente, né? Agora ele estava preocupado com a informação. Quanta informação passou, né? Ou aquela mensagem ou passou por esse canal. Então ela se inspirou, né, na fórmula do Boltzmann, criou o termo chamado bit, né, depois voltou a ser bit, né, e ele primeiro, né, usou a teoria dos bits, né, que vimos no começo, dizendo o seguinte: toda informação pode ser convertida em bit e vou usar o bit como referência para meus cálculos de quantidade de informação, tá? Então, a teoria de informação ela foi formulada, né, baseado nessas ideias principais. Ele apresentou o trabalho em 1948 chamado Mathematical Theory of Communication, né? Esse artigo já está em domínio público. No nosso site eu vou deixar esse trabalho, caso vocês tenham curiosidade, né? É um trabalho matemático essencialmente, tá? São dezenas de páginas. É um pouco cansativo, que é só matemática, né? Mas essencialmente é isso, né? Ele definiu a informação de uma forma, porque definir a utilidade é meio complicado do seu ponto de vista de aquela discussão nossa, né, do valor ou da utilidade, né, do dado que gera a informação. Mas ele definiu a informação como sendo a capacidade daquele dado de retirar incertezas, tá? Então, como é baseado em certeza, você tem que ter também algumas contas em cima da probabilidade, tá? A gente vai ver algumas coisas, né, algumas referências à probabilidade, tá? A ideia inicial dele, né, foi tentar medir a quantidade de informação sob o ponto de vista de incerteza. Inclusive ele quis chamar essa teoria de teoria da incerteza no começo, tá? Qual que é a ideia, né? Você tem uma situação onde tem várias possibilidades, tá? E antes, tá? E depois de acontecer o fenômeno, quer dizer, é que nem uma mesa de bilhar, né? Você tem uma situação antes e depois da atacada, né? Você tem todas as possibilidades que aquela mesa oferece. Apenas uma vai acontecer, tá? Então, o que ele definiu como sendo a quantidade de informação? A quantidade de informação é aquilo que, ao receber a mensagem, você tira a incerteza, tá? Então, você tem uma situação anterior que era incerta, você não sabia qual era o resultado, e depois da atacada você tem um resultado, né, que é o resultado de onde a bola caiu, por exemplo, tá? E isso, né, é a mensagem contendo esta informação, tá? Ele contém, na verdade, uma quantidade de informação que resolve aquela incerteza, né? Não sei se
foram, não sei se eu consegui explicar, mas em todo caso é o seguinte: você tem uma situação onde você tem várias possibilidades, uma delas aconteceu e a mensagem que carrega essa informação dizendo qual foi a ocorrência, tá? Ele elimina aquela incerteza, tá? E essa eliminação dessa incerteza é a quantidade de informação que esse dado carregou. Tudo bem? Então, o trabalho dele tem relação específica com a incerteza, a quantidade de informação. Na verdade, ele quer dizer o quanto da incerteza foi eliminada. Então, quanto maior as possibilidades, né? Quanto maior a possibilidade, imagine que você tenha 1000 possibilidades e apenas uma ocorreu. Então, a probabilidade de acontecer, né, se for tudo uniforme, uma em 1000, a quantidade de informação, né, que aquela mensagem carregou, ele eliminou, né, de uma em 1000, né, das possibilidades. Ou seja, é uma situação diferente. Por exemplo, se você tem apenas duas possibilidades e você a mensagem carregou qual é a ocorrência, ele resolveu apenas uma possibilidade em duas, tá? Então isso tem menos informação do que uma em 1000, por exemplo, tá? Então essa forma que ele achou para quantificar, né, a informação, a quantidade de informação que aquela mensagem carregava, tá certo? Então essa foi a ideia original dele, que está representada nesse trabalho, tá? E essa ideia, né, teve uma grande contribuição, tá? Principalmente na área da codificação. Praticamente criou a ideia de ter uma eficiência na codificação. Teve reflexo direto na compressão, né? Formulou umas ideias importantes dentro da área da codificação, né? Então, inclusive, né, toda tecnologia hoje utilizada na computação, tá, nas tecnologias que envolvem, né, a digitalização, o celular que virou digital, analógico digital, a televisão digital, todos eles ganharam, né, com essa nova fórmula de você medir a quantidade de informação e fazer aquilo que se chama compressão de dados. Então, qualquer tecnologia digital hoje envolve, né, a compressão digital, tá? Desde câmeras, áudio, né, MP3, né, sistema de televisão, sistema de armazenamento em disco, comunicação, todos eles envolvem alguma forma de compressão de dados, tá? Então foi a grande contribuição, né, do Shannon na área de teoria de codificação. Tá? Então vamos trabalhar esses conceitos, né, e formalizar essas ideias todas do Shannon. Tá bom? Então vamos apresentar alguns exemplos de cálculo de quantidade de informação que o Shannon, a partir da teoria dele, ele aplicou. Tá? Então vamos lá. Né? Recapitulando, né? Bit ou bit mede o grau de imprevisibilidade ou incerteza. Né? Então, é a quantidade de informação necessária para tomar uma decisão perante, nesse caso, duas opções igualmente prováveis. A gente está dando exemplo de uma moeda que tem duas possibilidades, cara ou coroa. Tá? Calcular o grau de imprevisibilidade em bits, segundo a fórmula de Boltzmann, né? Ele usou essa fórmula, S igual a K log de W. W são as possíveis configurações que tomam determinado arranjo de partes, ou seja, nesse caso é 2, são duas possibilidades apenas. O K, o Shannon adotou como sendo o 1, e o logaritmo, né, ele escolheu o logaritmo de 2. Tá? Por que 2? Porque é um sistema binário. Utilizou, na verdade, não é que o sistema é binário, desculpe, ele utilizou bit como unidade, não bit como número, bit como unidade. Tá? Então, é por isso que ele quis mudar o nome, porque ele não estava usando bit como número, estava usando bit como unidade. Tá? Ele quis fazer com que todas as contas de quantidade de informação fosse
baseados na menor unidade possível, que é o bit, que é a unidade de informação, é a unidade básica da informação, elementar, né? É a mais baixa possível, tá? Então ele quis reduzir todos esses números, né, numa única base, né, do bit, tá? É por isso que tem, por exemplo, a quantidade de informação 1,2, por exemplo. Não existe é, 1,2 bits, não existe 0,2 bits, né? O bit é um número inteiro, tá? Então você pode usar o bit número inteiro para representar números fracionários, mas no caso o bit como unidade não é possível você ter, por exemplo, fisicamente, né, meio bit, né? Esse meio, né, existe porque o bit na verdade é utilizado como unidade, tá? Então vamos ver outros exemplos aqui, tá? De cálculo, né? O professor dizendo bom dia, na verdade ele vai falar sempre, ou seja, não contém informação, né? Como não existe variação, não existe outras possibilidades, a quantidade de informação no caso seria zero, né? Que está representando aqui como sendo 1, né? Ou seja, a possibilidade de ter variações seria nula, né? No caso da moeda, são duas possibilidades, cara e coroa. O logaritmo de 2 na base 2, né, equivale a 1 bit, né, de quantidade de informação. No caso do dado, né, tem 6 possibilidades e equivale a 2,58 bits. Tá bom? Então, essa é a forma que o Shannon adotou para calcular a quantidade de bits. Veja, eu usei a palavra adotado pelo Shannon, tá? Porque ele simplesmente propôs, né, uma forma de você calcular e quantificar, né, o que ele chamou de quantidade de informação. Não é quantidade de dados, é quantidade de informação, tá? Então, se quisermos quantificar a nossa incerteza antes de saber uma resposta, então, média ponderada de todas as quantidades de informação de todos os possíveis resultados, tá? Então, todos os eventos da partição com probabilidade não nula, tá? Informação média é a somatória da probabilidade de cada evento multiplicado pela quantidade de informação, tá? Então, como é que se calcula, na verdade, né? Usando a probabilidade. Cada evento A, né, AI, tá, teria uma certa probabilidade associada a ela, que é a função probabilidade P, A de I, né, e cada um desses eventos contribui com esse termo, né, a probabilidade de A vezes o logaritmo de P, a probabilidade de A1, tá, isso aí é chamado a entropia de uma fonte, tá, que essa somatória gera a quantidade de informação potencial desta fonte, né? A fonte seria um fenômeno, né? Seria, por exemplo, no caso do dado, seria a fonte dado, tá bom? Então, o exemplo, né, de uma moeda, cara ou coroa, tá? Tem a probabilidade de cara e a probabilidade de coroa. Claro que a somatória deles, pela teoria de probabilidade, né? A somatória deles é 1, né? Não pode ser nem mais nem menos que 1, tá? A entropia, medida pelo H, né, ou quantidade de informação, é menos a probabilidade de cara, log de 2 de probabilidade da cara, né, somatória negativa. Tá? Então aqui, menos a somatória. Tá? Por que menos? A gente vai ver porque é menos mais à frente, tá, gente? Menos probabilidade de coroa, né, ou seja, a probabilidade de cara e a probabilidade de coroa. São dois termos que deverão ser somados para contribuir, né? Como são complementares, não é isso? A probabilidade de cara, se você isola a probabilidade de coroa, por exemplo, num termo, com uma somatória igual a 1, né? Então, você tem essa fórmula aqui, tá? E aí, reduzindo tudo isso aqui, né, resolvendo essa expressão, você tem, se ambas as opções têm a mesma probabilidade, ou seja, a probabilidade de A igual a probabilidade de coroa, que é igual a meio, a entropia ou imprevisibilidade, né, é máxima, ou seja, é igual a 1 bit. Tá? Você desenvolve essa equação, essa conta aqui para meio, substituindo meio no meio, aqui nessa conta, você vai chegar a esse valor aqui, que é 1 bit. Tá? Bom,
Se a probabilidade forem diferentes, a probabilidade de cara e de coroa, né, forem diferentes, você tem que fazer essa outra conta que está aqui, tá, que vai resultar num valor menor que um bit, tá bom? Observando que isso, né, você tem que manter sempre essa relação aqui, tá? Então, o que significa isso, né? No caso de um sistema que tem duas possibilidades apenas, tá? À medida que você tem aqui, ó, o meio aqui é a probabilidade, né? Do um ou do outro, tá? À medida que a incerteza diminui, o que significa a incerteza diminuir? Que a probabilidade de cara ou a probabilidade de coroa vai aproximando-se de um, tá? É uma moeda viciada, digamos assim, a chance da cara ou chance da coroa vai aumentando, tá? À medida que vai aumentando até chegar no um aqui, quer dizer, você tem 100% de todas as vezes que aquela moeda vai dar cara, né? Você tem, né, uma incerteza zero. Eu não tenho certeza. Não adianta vir a mensagem não vai contribuir em nada, a mensagem com resultado não vai contribuir em nada em resolver a minha incerteza. Ou seja, a minha quantidade de informação é zero. A máxima quantidade de informação é justamente aqui no meio, quando você tem, né, um, uma situação de equiprobabilidade, ou seja, tanto cara e coroa são equiprováveis, né, igualmente prováveis, e nesse caso eu tenho a máxima incerteza, portanto eu tenho o máximo valor, né, da entropia. Então esse gráfico mostra, né, a relação entre a incerteza, a probabilidade, né, uh, de, de um ou de outra situação, né, e aqui, né, quantidade de informação, né, H no seu pico aqui máximo, tá bom? Então, quanto maior a incerteza, maior, né, a quantidade de informação que eu terei quando eu receber o resultado. Bom, generalizando, né, para mais situações, mais eventos, né? Então, qual o valor máximo, né, de você tem N eventos, tá? Qual seria o valor máximo? Seria considerando que os N são equiprováveis, ou seja, qualquer um desses N's tem a mesma probabilidade de ocorrência. Nesse caso, o valor máximo é dado pela fórmula log de 2 do próprio N, né, e que vai resultar, né, nesse valor máximo, tá? Agora, por que a somatória é o menos na frente? É menos porque, como a somatória dos n's, a probabilidade de ocorrência dos n's, né, PIs, né, são todas menor do que 1, porque a somatória total tem que dar 1, né? Então são todas, por definição, menos que 1. Tá? Como é menos que 1, é menor que 1, é uma fração, portanto o log deles vai gerar um número negativo. Tá? Para compensar o número negativo, você põe o menos na frente. Tá bom? Então é o motivo pelo qual essa fórmula tem o menos na frente. Veja que é uma adaptação. Tá? O Shannon adotou a fórmula, né, de entropia do Boltzmann e fez as devidas adequações para a teoria dele. Tá? Então, um outro exemplo do dado, né, aplicando-se a fórmula do Shannon na quantidade de informação. Você tem 6 estados, 2 bits não são suficientes, que é 2 elevado a 2 vai dar 4 estados apenas, então você usa, por exemplo, 3 bits. 3 bits igual a 8, sobram 2 estados, né? Tá? Dados 6 eventos, cada um deles com a mesma probabilidade de um sexto, equiprováveis, a fórmula seria essa aqui, são 6 termos, né? Aplicando-se a fórmula, tá? Log de um sexto na base 2, você tem esse resultado aqui, é a fórmula original, né? A probabilidade máxima, a quantidade de informação máxima, que é o log de 2, né? Log de 6 na base 2, tá? Que equivale a 2,58 bits. Se
a probabilidade dos dados são diferentes. Então vamos imaginar essa situação aqui. Ó. Três números têm um décimo, um deles tem um quinto e os outros dois, últimos dois, têm um quarto. A somatória total tem que ser igual a 1. Tá? Lembre-se da probabilidade, né? Tá? Aplicando-se a fórmula, né? É um pouco de conta que está aqui, né? E aí você chega nesse valor 2,46 bits, que é menor, né, da anterior, que é menor que 2,58, tá? Então esse valor menor reflete, né, esse desbalanceamento da probabilidade de ocorrência desses números. Então quanto mais certeza, quanto mais desbalanceado for essa distribuição, menor será o resultado final, né, da quantidade de bits, da quantidade de informação que, né, esse sistema irá carregar. Tá? Então, máxima quantidade de informação é quando todos os estados forem equiprováveis, maior a incerteza. Tá? E quanto mais probabilidades, quer dizer, quanto mais eventos existirem ou quanto mais possibilidades existirem, maior também será a quantidade de informação. Tá? No limite, sempre, né, o mesmo, se sempre for dado o mesmo valor, mesmo que tenha 1000 possibilidades, mas desses 1000 somente um vai acontecer sempre, a quantidade de informação será zero, naturalmente. Né? Então, a entropia da informação é definida por quantidade média de bits, né, ou qualquer outra base necessária para armazenar e transmitir esta informação. Então, estamos medindo, né, segundo a teoria do Shannon, a quantidade de informação. Não é quantidade de dados, não estou querendo saber a quantidade de bits, mas em termos de dados, né, mas a quantidade de informação que esse dado carrega. Tá? E a informação aqui definido como a incerteza que aquela mensagem ela elimina, né? Ela resolve, tá bom? Então, uma informação de quantidade de chuva diária. Se após um número suficiente de dias, um dígito decimal consegue descrever em média a quantidade de chuva diária, não a quantidade máxima, mas a quantidade diária da chuva, então podemos afirmar que a entropia dessa informação é de um dígito decimal. Tá? Outra forma de definição, em função da entropia H de x, é onde x é uma variável discreta, aleatória e desconhecida. Para o x binário, vale o gráfico abaixo. Né? Então é isso. É uma função de incerteza. Tá? Quanto maior a incerteza, maior o valor. Tá bom? No caso é uma parábola porque é uma situação, um sistema que só tem dois valores possíveis. Tá? Então, onde o máximo é 1, né? Se tivesse mais estados, eu teria um valor máximo diferente. Bom, essa é uma discussão que é incerteza. Por que o Shannon adotou, né, a palavra entropia, né, para definir a quantidade de informação? Tá? Segundo esse texto, né, original, tá? Citando o próprio Shannon, né, ele escolheu, né, pela própria sugestão do von Neumann. Von Neumann é aquele do famosa definição da arquitetura von Neumann, né? É um matemático que é contemporâneo do Shannon e ele falou simplesmente de que a entropia é aquele elemento desconhecido, né? Tá? da mecânica clássica, tá? Certamente é um enigma até hoje, né? Tá? E aí tem uma função, né? É usado na mecânica, né? Para definir também a certa incerteza, a função de incerteza, e também, né? Por ser por ninguém saber exatamente o que é entropia, você sempre vai ter uma vantagem em qualquer discussão, né, envolvendo a quantidade de informação. É muito interessante isso, essa escolha. Tá? Em todo caso, não há como negar o valor dessa teoria. Tá? Ela contribuiu, na verdade, para permitir você identificar,
né? Por exemplo, uma determinada opções de envio de mensagem, qual que seria mais eficiente? Qual que você conseguiria maximizar a quantidade de informação que aquela mensagem carrega, ou a quantidade de informação que determinada estrutura de dados carrega, tá? Com essa medida de incerteza, de possibilidade de incerteza, que foi possível tornar, né, mais eficiente essa codificação, e levou também aos algoritmos de compressão de dados, né, que utilizamos extensamente na nossa área, que viabilizou, na verdade, um monte de produtos, né, nessa área digital. Sem a compressão, por exemplo, não seria possível hoje você ter todos esses produtos, né, na área digital, tá? Desde na área de áudio, vídeo, por exemplo, ou qualquer outro produto digital, tá? Hoje todos têm, né, algum tipo de compressão, tá? Na área de criptografia, na área de codificação, né? A gente vai discutir, né, no próximo bloco, né, na próxima parte, essa discussão, essas questões envolvendo a codificação, tá? Contribuições principais, né? A relação entre símbolo e código, a gente vai ver isso na próxima etapa, na próxima segunda parte, tá? Quanta informação cabe na mensagem. Como arranjar melhor a informação para que a mensagem seja mais enxuta, né? Na verdade, essa é a base da teoria de codificação. Como elaborar esses códigos, tá? Compressão de arquivos, né? O Huffman, o próprio Shannon. Criptografia. Na discussão da linguística e semiótica, a gente vai entrar nesse assunto, num tópico específico sobre semiótica, tá? O trabalho original dele, na verdade, então, é questão envolvendo a comunicação, tá? O artigo original fala nisso, né? A quantidade de informação que passa num canal, né? Onde você tem um transmissor, receptor e um canal com ruído, tá? Então, capacidade de canal definiu como sendo a taxa máxima de informação que pode ser transmitida através de um canal, dada a presença de um ruído, né, que modifica a natureza do sinal, né, inversão do bit ou travamento, né, em 0 ou 1. Então, capacidade de canal é definido, né, dado por essa expressão, né, e onde entra todo aquele cálculo que vocês viram, né, usando a fórmula de entropia do Boltzmann, tá? Outra contribuição, a teoria da amostragem, né? Conhecida como teoria de Shannon-Nyquist, né? Não sei se vocês chegaram a aprender essas teorias de amostragem, mas a contribuição dele é justamente no processo de digitalização, né? Conversão do analógico para o digital, tá? A pergunta era qual seria a taxa de amostragem necessária para você ter, né, ou não ter perda de informação, né? Então, é um processo meio empírico, mas na verdade a fórmula chega, né, a essa conclusão, onde você tem que ter, né, pelo menos o dobro, né, da frequência. Não é muito fácil provar isso, porque, por exemplo, o sinal analógico, na verdade, são componentes de senoide. Não sei se vocês chegaram a estudar isso, né? Então, qualquer sinal analógico bidimensional, na verdade, você consegue converter por uma sequência, né, de somatórias de ondas senoidais com períodos diferentes. É baseado nessa ideia que vem essa como consequência, né, e também a teoria da amostragem chega à conclusão de que a frequência de amostragem tem que ser pelo menos o dobro, igual ao dobro da frequência máxima dentro, né, desse sinal. Então, se esse sinal aqui tem uma frequência, né, frequência útil, né, na verdade, né, que carrega a informação. Se essa frequência máxima, né, desculpe, a frequência máxima que existia aqui dentro, né, carregando a informação, a amostragem tem que ser no mínimo o dobro, né, dessa frequência. Porque, dado uma senoide, uma determinada frequência, se ele é uma senoide,
tendo dois pontos dessa senoide, você consegue reconstituir essa senoide. Então, é a base da teoria, né, da amostragem é essa, né? Então, maior frequência de sinal, tal. Uma aplicação disso, né, que foi feita para áudio, por exemplo, qual a taxa de amostragem num CD, né, na conversão do áudio para um sinal digital. A primeira vez que foi feito isso foi no padrão que se chamou CD, né, o padrão de música, né, tá, para a gravação em CDs. Tá? Essa frequência foi 44, deixa eu ver se está aqui, né, 44,1 kHz, né, no CD de áudio. Por que essa frequência foi escolhida? Foi escolhida porque a máxima frequência audível, né, do ser humano é na faixa de 20 kHz. Tá? Então, 20 kHz mais uma margem, tá? Chegou-se à conclusão de que teria que ser uma amostragem de 44,1 kHz. Tá? Através de experimentos, tal, mas foi baseado na fisiologia do ouvido humano, né? A nossa capacidade de audição, né, de uma música, por exemplo, para cobrir, né, essa faixa de audição humana, que é diferente da taxa de voz humana, né? Nossa voz tem uma certa limite de frequência de fala, que é em torno de 5 a 4 kHz, e em função disso a taxa de amostragem da voz, a captura de dados, né, da voz, foi estabelecida em 8 kHz, esse é um padrão utilizado dentro de todo o sistema telefônico mundial. Tá? É um padrão, né, para a voz humana. Então, são contribuições, né, a partir da teoria da amostragem, que é consequência da teoria de informação do Shannon. Tá? Essa é a bibliografia, né, do material, que a gente vai deixar disponível, né, no nosso site também, né, caso vocês tenham interesse em aprofundar esse assunto. Tá bom?